O que o caso dos escravos do vinho tem em comum com casos de violência sexual? No vídeo anterior, a gente falou da longa tradição brasileira de duvidar da pobreza e de exigir comprovações vexatórias de necessidade. Hoje eu vou falar de outra longa tradição que precisa ficar no passado do Brasil: a tradição de culpar a vítima. Recentemente, o meu estado protagonizou um episódio lamentável. A notícia está nos jornais, todos vocês sabem. Em fevereiro agora de 2023, uma operação deflagrada pela Polícia Federal e pelo Ministério do Trabalho e Emprego resgatou 206 pessoas em condições análogas à escravidão na colheita de uva e em outras atividades vinculadas à produção de vinho aqui na Serra Gaúcha. O fato está sendo investigado pelas autoridades e o clima aqui é de bastante decepção e tristeza, com algo tão grave acontecendo tão perto aqui do lado. Eu não vou entrar no fato em si, porque eu imagino que todos acompanharam, mas eu vou deixar o link de uma matéria aqui embaixo, caso alguém não saiba do que eu estou falando. O crime está sendo investigado pelas autoridades e queremos crer que os responsáveis vão ser punidos. O que eu quero com esse vídeo é utilizar esse exemplo, e não só esse e mais alguns outros, para analisar algumas reações que são exemplos típicos da velha tradição brasileira de culpar a vítima. Para que a gente consiga superar esse tipo de situação e preconceito, a gente precisa reconhecer quando isso acontece e falar mais sobre esse tema. Simbora conversar? Eu sou Ana Pincolin e esse é o Suas Conversas. Olá, colegas do SUAS, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar da tradição brasileira de culpar a vítima e vou trazer alguns exemplos bem diferentes. Um relacionado a trabalho escravo e outro à violência sexual, área que eu estudei no mestrado e onde está cheio de exemplos de culpabilização da vítima. Eu vou começar por esse caso que entristeceu muito a gente, que envergonhou muito, porque aconteceu aqui no estado, aqui pertinho. E a gente se sente envergonhado e com receio de que o restante do país veja o RS assim, ou ache que todos os gaúchos são assim. Eu tenho um carinho enorme pela Alemanha. Por que eu vou falar disso? Porque eu vou fazer uma associação, tá? Em função de um período que eu passei lá, eu sei que os alemães não são nazistas e que a maioria do povo sente vergonha do que ocorreu na Segunda Guerra. E que isso é uma ferida para eles, é uma ferida, né, aberta a falar disso. Quando eu estive lá em uma viagem mochilão em 2012, eu lembro de um professor de história me desencorajando a visitar um museu da Segunda Guerra, porque ele nitidamente não queria que um estrangeiro visse o seu país e o seu povo daquela forma. Ele disse que era muito triste as pessoas ficarem com aquela imagem da Alemanha. E veja que isso aconteceu há tanto tempo, a Segunda Guerra foi há tanto tempo. Na hora em que eu li as notícias do trabalho análogo à escravidão aqui na Serra, que ficou conhecido como os escravos do vinho, eu me lembrei daquele professor, eu me senti assim. Eu lembrei direto daquele episódio lá na Alemanha. Como aquele professor se sentindo envergonhado pela postura de muitos dos seus conterrâneos na época da Segunda Guerra. Por mais que eu saiba que o restante do Brasil não vai generalizar, não vai achar que todos os gaúchos são escravocratas e xenofóbicos, esse tipo de episódio que aconteceu aqui pertinho deixa a gente muito envergonhado, se sentindo muito chateado, com uma vergonha alheia, e é uma vergonha triste. Claro que o trabalho análogo à escravidão sempre é um crime horroroso, independente de onde ele ocorre. Mas a gente tem aquele estereótipo de pensar no trabalho análogo à escravidão, que tem números alarmantes lá na Índia, lá na China, enfim, algo distante da nossa realidade. E é chocante, sim, quando de repente você descobre que ocorre isso a menos de 50 quilômetros da sua casa. Enfim, quero partilhar com vocês a tristeza sobre isso e o quanto isso é vergonhoso para nós. Mas nos encaminhando para o assunto principal do vídeo, tão vergonhoso quanto o fato, foram duas reações que ocorreram logo depois da divulgação desses crimes na mídia. Eu vou utilizar essas duas reações para a gente refletir sobre a prática de culpar a vítima. Não só essas, eu vou pegar outras, tá, relacionadas à violência sexual, como eu já falei, mas eu vou começar por essas pela proximidade, tanto geográfica quanto pela proximidade temporal, já que são fatos recentes. A gente vai fazer uma espécie de análise semiótica, embora despretensiosa, já que eu não sou especialista nisso.
Mas antes eu convido você a curtir esse vídeo, a se inscrever aqui no canal. E por que todo mundo pede isso? Porque é assim que o YouTube avalia se um conteúdo é relevante ou não. E é assim que ele passa para mais pessoas. Se você acha importante que esse conteúdo chegue a outros municípios, a sua curtida é fundamental. Se os nossos vídeos ajudam a sua cidade, curtindo eles, você ajuda os nossos vídeos a ajudarem outra cidade. Visite o nosso Insta e o nosso site, que eu deixo abaixo do player, e conheça também o meu livro, os meus cursos e a ferramenta Funil de aprimoramento do PAIF. Todos esses são pensados para aprimorar o seu trabalho lá no midinho do atendimento no SUS. Bom, todo mundo acompanhou na mídia a notícia da descoberta do trabalho escravo aqui em Bento, na Serra Gaúcha. E todo mundo acompanhou na mídia a reação preconceituosa e xenofóbica de um vereador que dispensa comentários. Eu não vou chover no molhado nesse vídeo e falar aqui de tudo que já foi falado. Eu quero justamente contribuir na discussão e trazer elementos novos que não foram falados, ou que eu, pelo menos, não vi serem falados. Então eu vou fazer uma espécie de análise semiótica, algo que eu aprendi quando fazia jornalismo, de você analisar os conteúdos de uma mensagem, os conteúdos de um discurso, o que está por trás desses conteúdos, sejam eles conteúdos escritos, fotográficos, visuais, enfim. Então, o primeiro exemplo, o discurso xenofóbico no episódio que ficou conhecido como os escravos do vinho. Bom, gente, quem é a vítima nesse caso aí dos escravos do vinho? A vítima é óbvia, ou deveria ser. São os trabalhadores que estavam sendo mantidos em condição degradante e análoga à escravidão. Só que ainda existem aqueles que, diante de fatos assim, buscam o culpado no último lugar que poderiam buscar. Essa é a longa tradição de culpar a vítima pelo que lhe acontece. E não apenas de culpar, ela opera em vários níveis, não só no movimento de culpar, mas também em outros movimentos, que são o de minimizar, ou mesmo negar que realmente aconteceu aquele fato e assim desqualificar a palavra, e também de desqualificar a própria vítima. E vamos ver como isso acontece nos discursos. Podemos encontrar mais de um elemento junto desses operando, tá? Mas vamos pegar o discurso oficial ali do vereador. Em nota oficial do partido dele, que expulsou ele lá da sua bancada, a gente encontra a degravação do discurso. A nota está no link para você baixar, é um documento oficial. Vejam os trechos que eu marquei ali. No primeiro trecho que eu marquei em laranja ou salmão, nem sei que cor é essa, aí a gente vê uma fala ironizando as condições de trabalho que qualquer trabalhador tem direito. São trechos como, abre aspas, agora o patrão vai ter que pagar a empregada para limpar tudo para os bonitos também? Tem que botar eles no hotel 5 estrelas para não ter problemas com o Ministério do Trabalho? Então aí nós temos o elemento de minimizar o fato, ironizando o direito legítimo que qualquer trabalhador tem de condições dignas de trabalho e minimizando as condições insalubres em que os trabalhadores resgatados se encontravam. Mas no final, o movimento de minimizar se intensifica, chegando a negar o fato, no trecho que marcamos também nessa mesma cor, em que ele diz: se estava tão ruim a escravidão, como é que alguns não pediram para ir embora? Vejam que isso é bem parecido com o movimento que ocorre em relação às vítimas de violência doméstica. Tipo, mas se tá tão ruim esse casamento, por que ela continua com esse homem que bate nela? Por que ela não vai embora? Acontece isso também em relação às vítimas de violência sexual. Ah, mas se estava tão ruim, por que ela não contou antes? Por que ela ficou sendo abusada tantas vezes e não fez nada? Percebem? É a mesma fala que culpa a vítima minimizando os fatos e desconsidera todos os elementos complexos envolvidos na situação, inclusive elementos bem importantes como o medo que a vítima sente e o perigo real, o risco que ela corre, tanto se submetendo à situação, né, abusiva, quanto denunciando. Ela tem um risco, ela tem medo, ela sofre ameaças. Percebem que são os mesmos elementos? Bom, por enquanto falamos deste elemento ali, que é minimizar o fato, minimizar o crime. E no extremo, né, pôr em dúvida a palavra da vítima, questionando se realmente aconteceu. Marcados em amarelinho, encontramos trechos que exemplificam o segundo movimento, que é o movimento de desqualificar a vítima. Então, o primeiro foi minimizar o fato, chegando ao ponto de duvidar ou pôr em dúvida, né, pôr em questão ele. O segundo, o movimento de desqualificar a vítima.
Nesse caso específico, aparece aí uma comparação entre trabalhadores argentinos, que por oposição aos trabalhadores, cuja maioria eram baianos, os que estavam em situação análoga à escravidão, os argentinos são descritos como, entre aspas, limpos, corretos e cumprem horário. Posteriormente, encontramos nova desqualificação das vítimas, explícita, insinuando que eles não têm cultura, entre aspas, tudo isso, pelo amor, que gostam só de festas e de carnaval, e mais abaixo ainda, que voltavam bêbados para o trabalho. O que é isso tudo senão a desqualificação da vítima para pôr em questão a sua palavra? Se ela não tem valor, a sua palavra não tem valor. E aí, em verde, a gente tem uma fala bem xenofóbica, explícita, como todo o restante, aliás. Mas eu quis destacar esses elementos que aparecem na culpabilização das vítimas, que são minimizar o fato e até negá-lo, então desqualificando a palavra da vítima, e desqualificar a própria vítima. Ainda no episódio do vinho, dias depois disso tudo acontecer, uma entidade que representa as indústrias emitiu uma nota que é de chorar. O que você esperaria de uma nota oficial de uma entidade que representa indústrias de um determinado setor? Ora, você esperaria que ela lamentasse o fato, se solidarizasse com as pessoas vitimadas, dissesse que vai acompanhar as investigações e que zela para que os responsáveis sejam punidos e que recomendasse uma intensificação na fiscalização por parte de quem contrata a mão de obra, para que isso nunca mais se repita. Só que, embora tenha esses elementos, lá pelas tantas a nota racionaliza o fato, e aqui nós temos um outro elemento semiótico, a racionalização, que não deixa de ser uma forma de minimizar a gravidade ou justificar o injustificável, e ela termina culpando as vítimas. Aí você vê em amarelo a racionalização, onde a gente vê que a causa de tudo isso estaria na falta de mão de obra. E logo depois, em azul, a culpabilização das vítimas, de forma indireta. Ou seja, a culpa não é dos caras que escravizaram as pessoas. A culpa é dos programas sociais. Olha os SUAS aí, gente. Os programas sociais que deixam uma larga parcela da população inativa. Pessoas que teriam condições produtivas, mas que optam por não trabalhar porque sobrevivem de um sistema assistencialista. Fecha aspas. Vejam. Culparam as vítimas e buscaram razões externas, tirando o foco dos verdadeiros culpados e jogando a culpa lá para os programas sociais. Fora que mostra total preconceito em relação aos beneficiários de programas sociais, ignorando que trabalham sim e que programas de transferência de renda são sim fundamentais para a sociedade. Depois a entidade retirou essa nota, retificou, assim como o vereador retificou o discurso, disse que ele estava em um momento de transe ou lapso ou algo do tipo. Aqui nesse exemplo, nessas duas manifestações, nós encontramos os elementos clássicos que aparecem no movimento de culpar a vítima. Um deles, minimizar ou negar os fatos, negar que o fato tenha acontecido. Isso desqualifica tanto a palavra da vítima quanto a gravidade do evento. Outra forma é racionalizar, então buscar razões falso lógicas, pseudamente lógicas, falsamente lógicas para esse fato. Isso acontece também muito com criminosos em série, quando racionalizam, dizendo o seguinte: o problema é da vítima, que estava lá na hora errada e no lugar errado. Ou, um assassino em série, não, se não fosse com ela, ia ser com outra. Então esse movimento de racionalizar, ele é comum também em abusadores sexuais, de buscar encontrar razões falsamente lógicas para justificar o seu comportamento e de minimizar o sofrimento da vítima. O exemplo 2 que eu vou trazer tem a ver justamente com isso, com violência sexual, em que a gente vê esses elementos operando em larga escala. Para ilustrar o exemplo, eu vou pegar uma reportagem do site G1 de maio de 2016. Claro, gente, vamos desconsiderar o fato de que os jornalistas do site ainda usam o termo menor. Parece que eles ainda não se atualizaram, que eles vivem com a legislação anterior a 1989, século passado, o que é lamentável para uma emissora tão grande e que deveria parar de usar termos de 30 anos atrás. Mas deixando de lado isso, que também tem algo a nos dizer, vejam esse trecho da reportagem em que a adolescente conta como foi interpelada na delegacia.
Isso foi antes da lei da escuta protegida. Quero crer que a lei vai mudar isso. Só que o episódio das vinícolas tem os mesmos elementos. Então imaginem que vai demorar muito para mudar essa cultura de culpar a vítima. Vamos ler juntos a reportagem. O título é "O próprio delegado me culpou". Vejam como a vítima descreve o tratamento que recebeu na delegacia. O próprio delegado me culpou. Quando eu fui à delegacia, eu não me senti à vontade em nenhum momento. Eu acho que é por isso que muitas mulheres não fazem denúncias. Tentaram me incriminar, como se eu tivesse culpa por ter sido estuprada. Relatou a menor, meu Deus, G1, faz 30 anos que não se usa menor, fecha parênteses, mas enfim. Afirma que chegou a pedir para que o depoimento fosse interrompido. Ela dá detalhes sobre os motivos pelos quais considerou o ambiente no qual o seu depoimento foi tomado como inadequado. Começando por ele, tinha 3 homens dentro de uma sala. A sala era de vidro, todo mundo que passava via. Ele colocou na mesa as fotos e o vídeo. Expôs e falou: "Me conta aí". Só falou isso. Não me perguntou se eu estava bem, se eu tinha proteção, como eu estava. Só falou: "Me conta aí". E perguntou se eu tinha o costume de fazer isso, se eu gostava de fazer isso, sexo com vários homens. Detalhou a jovem, que conta que interrompeu o depoimento e disse que não ia mais responder as perguntas a partir daí. Vejam, aí temos um movimento nítido de desqualificar a vítima, de pôr em dúvida a palavra da vítima, uma violência institucional nítida e que dispensa mais comentários. E veja, no final da reportagem, a menina ainda conta que a difamação contra a vítima não foi só na delegacia. Nas redes sociais, ela viu muitas pessoas duvidando, dizendo que era mentira, que foi ela quem procurou, que a culpa era dela porque ela estava naquele local naquele dia. Além de ser culpabilizada por meio de comentários difamatórios nas redes sociais, chegou a se deparar com uma montagem com suas imagens, ou até imagens que não eram suas, editadas como se fossem suas, e com áudios em que ela falava: "Ah, eu tô muito louca", insinuando que ela tinha comportamento promíscuo e fazendo o quê? Desqualificando a vítima. Claro, né, gente? E sem contar que alguém pegar um vídeo de alguém e editar colocando frases que culpabilizam a vítima, para mim, como psicóloga, já coloca esse alguém que se presta a fazer isso como um sujeito que tem um transtorno de personalidade antissocial. Não é possível. Quando as pessoas pensam em transtorno antissocial, popularmente conhecido como sociopatia, ou mais antigamente como psicopatia, pensam em serial killers esquartejando pessoas. Mas a essência do transtorno antissocial é não ter empatia pelo outro, é desconsiderar os sentimentos do outro, tirar ele do lugar de sujeito e colocá-lo como uma coisa, um objeto. Então, você editar um vídeo de uma vítima de estupro culpando ela, coloca essa pessoa que editou esse vídeo em um patamar de incapacidade de viver em sociedade. Assim como um antissocial que mata alguém. São pessoas que não têm o mínimo respeito e empatia pelos outros. É o mesmo tipo de personalidade que consegue fazer isso com outra pessoa. Inclusive, para manter ainda no exemplo da questão da violência sexual, lá no caso da Araceli, a menina que foi morta em 18 de maio de 1973 e cujos culpados nunca foram punidos, na época também se tentou desqualificar a família da vítima, apontando que a mãe era traficante de drogas e culpando a mãe indiretamente pelo crime. Traficante de drogas ou não, não foi a mãe quem estuprou e matou a filha. Foram 4 homens de uma família poderosa e ligada a políticos influentes. Como aconteceu com outros casos semelhantes, em plena ditadura civil-militar, dependendo de quem eram os acusados e de suas vinculações políticas, os crimes eram mais ou menos investigados, como você pode ver em outra reportagem sobre crianças vítimas de violência sexual nos anos do regime militar. Eu vou deixar a reportagem aqui embaixo. O que eu quero tirar desses exemplos? E desse da Araceli? Que mesmo que a mãe dela fosse traficante, o que não se sabe se é fato real ou se cai no bojo da desqualificação da família e de sua palavra. Mas mesmo que fosse, a culpa da violência é de quem? Não é de quem pratica a violência? Então, meus colegas do SUAS e outras pessoas que me assistem, estejamos atentos a esse tipo de movimento.
Precisamos extirpar da sociedade brasileira essa tradição de culpar as vítimas, duvidando da palavra delas, minimizando a gravidade dos fatos, racionalizando o motivo daqueles fatos e jogando a culpa lá na lua. Ah, a culpa é da mãe que era traficante. Ah, a culpa é dos benefícios sociais. Ah, a culpa é da própria vítima que estava no lugar errado, na hora errada, com a roupa errada. Vamos ficar atentos quando essas falas aparecem em casos de violência sexual, violência doméstica contra a mulher, trabalho análogo à escravidão e tantas outras situações. Uma sociedade madura e justa repudia esse tipo de fala. Pense nisso. E se você gosta dos nossos vídeos aqui no Suas Conversas, curta, compartilhe e comente. E não deixe de ler os materiais que eu vou deixar no comentário fixado. A gente se vê na próxima conversa. Tchau!